Olá, aluno, olá, aluna. Vamos iniciar o nosso bate-papo de hoje e o tema é Cuide da água, já que estamos aí vindo de um ciclo de bate-papos que estamos abordando o tratamento da água, perfeito? Então, a água obtida diretamente de rios, lagos, nascentes, represas ou poços, né, deve ser filtrada e fervida. Mas mesmo quem recebe água encanada, que vem de uma estação de tratamento, deve filtrá-la antes de beber, porque pode haver o que? Contaminação nas caixas d'água ou infiltração nos canos durante o seu transporte, né, até as nossas casas. É um engano pensar que a água transparente e sem cheiro é necessariamente potável. A olho nu, nós não conseguimos enxergar micro-organismos causadores de doenças nem produtos tóxicos que podem estar presentes nessa água. Então, por isso é importante manter a caixa d'água em bom estado e limpá-las, né, regularmente, mesmo quando ela armazena água tratada. Nessa imagem, nós temos um rapaz limpando uma caixa d'água gigante. É claro que nas nossas casas, a caixa d'água normalmente ela pode variar de 100 litros a 500 litros. Ela é menor, mas pode sim haver o que? Acúmulo de sujeira, tá? Então, limpá-las regularmente é importante, né? Dando continuidade, nós podemos falar o seguinte, que há vários tipos de filtros de água doméstico, tá? Alguns são ligados a uma fonte de água, como uma torneira, por exemplo, esse aqui é um exemplo, que aí você vai filtrar a água, né? A água vem pela tubulação, filtra e você consome. Outros têm velas de filtração que ficam dentro de potes ou talhas de cerâmicas ou vidros e precisam, né, ser periodicamente abastecidos com água, ou seja, todo dia tem que se colocar água e aqui dentro está o filtro. Ó. Em geral, os filtros eles contêm então uma estrutura porosa conhecida como vela. Ela retém boa parte dos micro-organismos e de outros seres causadores de doenças, como as lombrigas e solitárias, que são vermes, né? São as famosas verminosas. Esses vermes são chamados de parasitas, porque ficam dentro do nosso corpo, são parasitas internos, né? Algumas bactérias e os vírus também são chamados de parasitas, né? Mas porque estão dentro do nosso corpo, né? Dentro das nossas células, dependendo aí da estrutura. Então, por serem muito pequenos, os vírus, eles podem passar pela filtração da vela. Olha que cuidado a mais a gente tem que ter, tá? Porque o que que acontece? Essa vela aqui, ela pode filtrar, mas os vírus são organismos muito pequenos e sim, eles podem passar e a gente pode estar ingerindo depois aí uma água contaminada com algum tipo de vírus. Algumas velas têm também carvão ativado, né, em seu interior. Esse material retém odores e partes do cloro adicionado na água durante o tratamento, porque o excesso de cloro pode causar um sabor desagradável. É importante limpar a vela com frequência, esfregando-a somente com uma esponja macia, tá? Utilizando aquela partezinha amarela, e com bastante água corrente, tá? Sem usar sabão, sem usar detergente, sem usar uma palha de aço, ou que seja um sal, um açúcar ou outro produto que possa o quê? Desgastá-la. Esse procedimento deve ser realizado pelo menos uma vez por semana, ou sempre que a água, né, começar a ser filtrada muito lentamente. Então, a manutenção do filtro, ele é semanal, tá? Agora, a manutenção desse tipo de filtro já pode ser mais, ter uma durabilidade maior. Essa lentidão, então, mostra que os resíduos acumulados em volta da vela estão dificultando a filtração. Se você tiver um filtro desse tipo na sua casa, peça a um adulto para ver quando for feita a limpeza, tá? Dando continuidade aqui, ó. Em certas situações, nós podemos, então, além de filtrar a água, né, que será usada para beber ou para lavar os alimentos, louças e talheres, também precisa ser fervida por 15 minutos ou tratadas com produtos à base de cloro. Né? Então, tem gente que ferve a água, tá, e depois consome. E tem gente que põe um pouquinho ainda de cloro nessa água, né? Esse tratamento é obrigatório quando a água não vem de uma estação de tratamento,
não foi analisada por um laboratório, foi analisada por um laboratório e reprovada para consumo por conter micro-organismos, ou porque vem de uma estação de tratamento, mas há algum micro-organismo transmissível pela água espalhando-se pela região. Tá? Então, isso é importante. Se na sua cidade, às vezes, as pessoas podem estar falando que estão consumindo a água e está dando algum problema, normalmente é um problema intestinal, uma dor de barriga, né? Normalmente. Então, acostume-se então por um tempo até que a estação possa verificar o que está acontecendo ou onde está sendo essa contaminação. Tenha o hábito de ferver ou de colocar, né, um pouquinho de cloro nessa água, tá? Antes de tratar a água com cloro, é muito importante filtrá-la sempre, pois os ovos de animais que causam verminoses, por exemplo, né, não são destruídos pelo cloro, mas podem ser removidos pela filtração. Depois da fervura, o recipiente com água deve ficar coberto para evitar a contaminação por insetos ou por poeira. E antes de beber a água fervida e resfriada, né, de preferência, pode-se agitá-la com uma colher para que um pouco de ar, né, se dissolva na água e melhore o gosto dela. A água usada na cozinha também deve ser devidamente higienizada. Isto vale tanto para a água destinada à lavagem de frutas e verduras, quanto para a água voltada a limpezas, né, a limpeza de utensílios e recipientes, ou seja, o famoso lavar a louça. Caso se tenha dúvidas sobre procedimentos ou limpezas da água, deve-se evitar o seu consumo e procurar, né, um local apropriado para tirar as suas dúvidas e para assim poder consumi-la de forma tranquila, tá? Então, fico por aqui e aguardo vocês numa próxima oportunidade.